Oi, pessoal! Se preparem porque a história de hoje parece coisa de filme. É uma mistura incrível de fé, mistério e séculos de história. Tudo sobre uma casa que, dizem, viajou pelos céus e que até hoje inspira milhões de pessoas. A pergunta que a gente vai tentar responder parece até meio maluca, né? Uma casa inteira poderia mesmo ter sido carregada por anjos, voando quilômetros e quilômetros sobre o mar? Pois é, vamos mergulhar fundo nessa história. Então, para a gente entender como essa lenda nasceu, a gente precisa voltar lá para o começo de tudo. A jornada inacreditável que a tradição diz que essa santa casa fez. E olha, pode esquecer palácios ou qualquer coisa chique. A casa original era uma construção super humilde, sabe? Com parede de pedra, construída do lado de uma gruta, em Nazaré. E foi nesse lugar simples, segundo a fé cristã, que o anjo Gabriel apareceu para Maria. É aqui que a história fica, digamos, extraordinária. Em 1291, no meio de um monte de conflitos na Terra Santa, um período em que muitas relíquias sagradas corriam perigo, a casa simplesmente some de Nazaré. Pouco tempo depois, ela reaparece misteriosamente lá na Croácia. E em 1294, ela finalmente pousa no seu destino final, a cidade de Loreto, na Itália, onde está até hoje. Uma viagem dessas levanta uma pergunta óbvia, né? Que nos leva direto para o centro desse mistério todo. Como é que uma construção de pedra atravessou o mar Mediterrâneo? Bom, para explicar essa viagem que parece impossível, existem basicamente duas teorias principais. Uma é totalmente focada no milagre e a outra na história. A tradição religiosa é clara. Foram anjos, enviados por Deus, que carregaram a casa pelos céus para salvá-la da destruição. Mas tem também uma teoria histórica bem fascinante. Ela sugere que uma família muito poderosa da época, a família imperial bizantina Ângelos, teria organizado e pago pelo transporte das pedras como se fosse uma relíquia sagrada. E o mais curioso é o nome deles, Ângelos, que significa anjos em grego. Uma coincidência em tanto, não acha? Mas ok, além da tradição e das teorias, será que existe alguma evidência física? O que será que a arqueologia moderna descobriu quando foi analisar as pedras dessa casa? Pois é, a lenda foi posta à prova, e os fatos que os cientistas encontraram são, no mínimo, surpreendentes. As descobertas são realmente impressionantes. Olha só. Primeiro, as análises confirmaram que as pedras são da região da Galileia, ou seja, não são da Itália. A técnica de construção e o tipo de argamassa usada são típicos da Palestina do século I. E tem mais, acharam nas paredes inscrições bem antigas do tipo que os primeiros cristãos faziam. E talvez a prova mais forte de todas, as medidas da casa que está em Loreto se encaixam perfeitamente na base e na gruta que ainda existem lá em Nazaré. Certo. E o que aconteceu com a casa depois que ela chegou na Itália? A transformação dessa estrutura simples em um dos lugares mais importantes do mundo para a fé cristã é uma história à parte. A partir da chegada da casa, a cidade de Loreto mudou para sempre. Aquela casinha virou o coração de um dos maiores centros de peregrinação da cristandade. Para proteger esse tesouro, construíram uma basílica renascentista magnífica ao redor dela. Essa linha do tempo ajuda a gente a entender a evolução da importância do lugar. Tudo começa com a chegada em 1294. Depois, nos séculos XV e XVI, vem a construção da Basílica. E isso nos leva a um desfecho bem inesperado no século XX. Em 1920, o Papa Bento XV fez uma conexão muito interessante. Ele ligou a lenda antiga do voo da casa com a era moderna da aviação e declarou Nossa Senhora de Loreto, a padroeira oficial dos aviadores e de quem viaja de avião. Então tá, mas para além do mistério, da história, qual é a mensagem que essa narrativa toda carrega? O que ela significa para a gente hoje em dia? A essência de Loreto é um lembrete muito poderoso de que o sagrado não está só em catedrais gigantes ou em eventos espetaculares. Ele escolheu morar no simples, no dia a dia, dentro de um lar. A mensagem, no fundo, é que qualquer casa pode se tornar um lugar sagrado. Fica aqui um pensamento inspirador, que é quase um convite para que cada casa, cada lar, possa se tornar uma nova Nazaré. Um lugar onde a gente encontra o extraordinário no meio do que é comum e cotidiano. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. O que é que realmente dá significado a um lugar? São as pedras, a história, ou é a fé que as pessoas depositam nele? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Obrigado pela companhia e até a próxima.